Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos para o nosso encontro com Jesus Cristo, muito especialmente neste tempo da Páscoa. Hoje, no terceiro domingo, vamos abrir nossos corações e viver intensamente este momento, acolhendo sua palavra que liberta, sua palavra que é vida, que salva. Nós estamos com o evangelista João, no capítulo 21, versículos 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava lá, de pé, na margem. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 154 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E de novo disse a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez, perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para
onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a comunidade reunida na fé, na palavra de Deus, na esperança, continua a aprofundar a presença do ressuscitado. A primeira comunidade cristã está convicta do significado de sua presença, da presença de Jesus de Nazaré. Ele que foi morto pelas mãos de ímpios, mas ressuscitou. Só ele pode dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. Só ele pode dar à sua igreja, a nós e a toda a humanidade, igualmente a conversão e o perdão dos pecados. A comunidade dos que creem, liderada por Pedro, vai se fortalecendo, crescendo e ganhando espaço entre os judeus. O que equivale a dizer, vai ganhando credibilidade. E esses primeiros cristãos, primeiros discípulos e discípulas, não têm dúvidas. Jesus ressuscitado é o Senhor da história, vencedor das forças do mal. Nela, tudo se explica a partir dele, que fez novas todas as coisas. Pois é, uma nova criação, uma nova história, uma nova humanidade nasce com a morte e a ressurreição de Jesus. O evangelho que ouvimos deixa bem claro que a missão dos discípulos é continuar a missão de Jesus, agora ressuscitado. Conquistar muitos irmãos e irmãs para o Pai. É esse o significado da pesca, se quisermos, é claro, milagrosa. Pesca que é símbolo do sucesso da missão apostólica e do crescimento da comunidade, do crescimento da igreja, que hoje somos nós. Somos nós que hoje devemos conquistar irmãos e irmãs para conhecer, acolher, amar, viver Jesus ressuscitado. Só Ele pode garantir a vida, liberdade, só Ele pode garantir alegria. Mais uma vez, irmãos e irmãs, nos deparamos com a pessoa de Pedro. Ele está sempre à frente. Vejam, ele fala com autoridade, ele anima os outros discípulos para o testemunho. É a ele que Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Você me ama mais do que os outros? Ou seja, você está disposto a dar a vida por mim? Você está disposto a dar da sua pobreza, a dar do seu pecado, das suas inquietações, para que eu transforme tudo isso e faça de você um autêntico seguidor? Alguém que realmente vá comigo até o fim? A resposta de Pedro, qual é? Nós sabemos. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que vou contigo até o fim. Ao que Jesus acrescenta: apacenta as minhas ovelhas, reúne o meu povo, não deixa que se disperse. Não é esta a função dos apóstolos e de Pedro, ontem, hoje e sempre? Reunir o povo, animá-lo, encorajá-lo, ontem como hoje, diante de tantos desafios, de tanto sofrimento. Digno de nota é o fato de Jesus perguntar a Pedro, como eu falei, não é? Se ele o ama mais que os outros, e ainda se ele o ama, ele pergunta por 3 vezes.
Podemos ver aí a liderança de Pedro. E hoje, a liderança dos apóstolos, a liderança daquele que ocupa o lugar de Pedro, o bispo de Roma, que é o Papa Francisco, junto com os outros bispos e seus auxiliares, que são os presbíteros. Qual é a nossa missão? A missão do Papa, a missão do bispo, a missão dos presbíteros, dos padres: reunir e confirmar os irmãos na fé. Reunir e confirmar os irmãos na fé. Pedro será sempre o homem da ação apaixonada, generosa. O que o Evangelho pede é que não tenhamos medo de nos comprometer com Ele e conquistar para Ele o maior número de irmãos e irmãs possível. É isso que exige de nós, que o amemos, não é? Amemos a Jesus, o vencedor. O Papa Francisco, desde o início do seu ministério na igreja, como sucessor de Pedro, procura revelar pelo seu testemunho a presença acolhedora, amorosa e misericordiosa de Deus. Um Deus presente, um Deus que nos conhece, um Deus próximo, um Deus que caminha conosco. Para nós, o que é ser cristão? O que é ser cristão hoje? Para nós, o que significa hoje seguir Jesus? Com ele, Pedro, com os apóstolos de ontem, com tantos irmãos e irmãs, com tantas igrejas cristãs, com tantos homens e mulheres de boa vontade, vamos dar o nosso sim a Jesus. Com ele, nós venceremos. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.